Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e a oportunidade de apresentar alguns desenvolvimentos da nossa cátedra Alfredo Bozzi de Educação Básica, que está sediada no Instituto de Estudos Avançados da USP. A ideia de conversar sobre transversalidade, de alguma forma, pode ser traduzida em termos até práticos, concretos, em termos de soluções na direção de protótipos curriculares e ecossistemas educacionais, que é o foco da nossa cátedra, né? E estamos trabalhando, eu vou apresentar, na construção de conceber, formular licenciaturas interdisciplinares para a formação inicial de professores da educação básica, né? Então, essa iniciativa se insere no planejamento da nossa cátedra. Nós desmembramos o objeto de nosso trabalho em 4 focos: fundamentos e temas da educação, práticas e didáticas, espaços e políticas e sujeitos e sentidos. Ano passado, trabalhamos fundamentos e temas. Este ano, estamos avançando em práticas e didáticas. No próximo ano, será a vez de espaços e políticas, e vamos finalizar o projeto da cátedra com os sujeitos e sentidos da educação. A descrição está aqui nesse quadro, eu não vou, assim, ler, mas é possível vocês avaliarem aí o que significa, o que implica cada uma dessas indicações ou dessas nomeações do foco da cátedra. Do ponto de vista prático, trabalhamos em 2 eixos, né? Em termos de disseminação e debates, é uma programação que tem como carro-chefe os minicursos, mas também outras modalidades que são acionadas para produzir uma discussão ao redor daqueles assuntos importantes. No segundo eixo, é curadoria e pesquisas, uma prospecção não só teórica e metodológica, mas também em função de soluções e inovações que são realmente bastante criativas em nosso país. Nós temos esses 9 eixos temáticos que estão orientando o nosso trabalho, e notem o 9º eixo, o último, formação docente para a transversalidade, que é justamente o nosso tema hoje. Inovações no campo da educação, podemos avaliá-las em 2 planos: no plano das estruturas e no plano dos processos. No plano das estruturas, estamos buscando desenvolver arquiteturas curriculares inovadoras, e isso na expectativa de podermos construir, propor, evidentemente, e desenvolver estratégias formativas. No plano dos processos, isso já tem se avançado mais, práticas de aprendizagem ativa, e mais recente ainda, com um impacto muito grande, essas tecnologias digitais, no sentido de ampliar a escala, a cobertura, e nesse período da pandemia, mesmo a própria viabilidade do processo educativo, né? Prospectamos modelos de inovação no contexto brasileiro, fomos encontrando muitas soluções, experiências, e estão aí licenciaturas interdisciplinares, como uma estrutura curricular de grande potencial, uso intensivo de tecnologia, de informação e comunicação, experiências, por exemplo, de colégios universitários em rede, metodologias ativas, a famosa aprendizagem baseada em problemas, mas também aprendizagem baseada em projetos, utilizando coletivos docentes e equipes de aprendizagem, e espaços comuns, espaços no sentido mais amplo, não só o espaço físico, mas também espaços virtuais de ensino-aprendizagem. E essa proposição, algumas universidades têm avançado, e a USP inicia sua trajetória nesse percurso de criar complexos integrados de educação. Bom, na cátedra, estamos trabalhando com esses 5 blocos de modelos, e eu destaquei os 2 primeiros, os protótipos de arquitetura curricular em regime de ciclos, que são as licenciaturas transversais ou interdisciplinares, e também os protótipos de ambientes reais virtuais. Isso tem uma implicação no sentido de uma certa redefinição do que é TIC,
o TIC, ou Tecnologia de Informação e Comunicação, desdobrando o I, para também acrescentar inclusão, não só tecnologia de informação, mas também de inclusão. E o C não é só uma questão de comunicação. Esse C pode ser desdobrado em conectividade, criatividade, colaboração, compartilhamento. Partimos de duas premissas. A primeira é o mundo atual, o mundo contemporâneo. Tem uma fronteira técnico-científica que é muito, às vezes, até mitificada. Fala-se muito em inteligência artificial, robótica, nanociências, biomodelagem, big data, mas é uma fronteira tecnocientífica bastante expansiva e com uma aceleração, uma velocidade, e em alguns casos até com um efeito bem imediato, como, por exemplo, as vacinas contra a Covid-19 foram desenvolvidas em tempo recorde. Mas é um mundo também que tem ameaças à cultura política democrática. As democracias estão, em vários lugares do mundo, não em todos, mas em vários lugares do mundo, estão sendo ameaçadas por fundamentalismos, por individualismo, obscurantismo, negacionismo científico e, do ponto de vista político, ensaios de fascismo social. E temos esse grande pano de fundo que é a crise climática, né? É uma crise seríssima e precisa ser mais visibilizada, considerada, né? E tudo isso exige novos modelos de educação. Então, essa é a primeira premissa, né? A segunda é que o modelo de educação que temos desenvolvido na cultura ocidental, e em alguns países, até de uma forma quase sem contestação, é o modelo disciplinar. Conhecer é fragmentar, conhecer é isolar, conhecer é reduzir. E isso, alguns autores têm entendido que é um problema. Problema para o sistema educacional, um problema para a produção da ciência. E um dos autores chega a dizer que isso é uma patologia do saber, o Hilton Japiaçu, faleceu recente, né? Então, a nossa premissa está formulada dessa maneira: a fratura disciplinar é uma patologia da cognição, que produz problemas para o sistema educacional, é um obstáculo epistemológico para a ciência, né? E precisamos viabilizar alternativas de integrar os conhecimentos, religar os conhecimentos. Bom, a partir dessas duas premissas, um conjunto de soluções tem sido trazido, e com esse nome, intertransdisciplinaridade, eu prefiro agrupar tudo, porque há uma conexão evidente, mas o foco é a transdisciplinaridade como pesquisa, que é uma forma de produzir conhecimento sobre objetos complexos. Mas tem a transdisciplinaridade como ação de passagem, de trânsito, o trans nesse caso, essa passagem, esse trânsito entre campos disciplinares distintos, né? E agora, o que nos interessa mais é a transdisciplinaridade como formação, processos de ensino-aprendizagem capazes de integrar campos de conhecimento distintos, e alguns deles disciplinares, outros já interdisciplinares, né? Pois bem, na educação, fala-se de transversalidade para dar conta dessa terceira definição da transdisciplinaridade, a terceira aplicação da transdisciplinaridade dos processos de formação de sujeitos, né? Então, essa palavra transversalidade já está crescendo. Eu já posso dizer que é um conceito no campo da educação que implica a contrapartida prática da intertransdisciplinaridade teoricamente construída e remete à compreensão abrangente, integrada, totalizada, totalizante também, e efetivamente integradora dos objetos de conhecimento, dos objetos complexos, que exigem uma múltipla visão, exigem uma visão mais abrangente, né? E isso implica não só disciplinas, mas a superação de disciplinas, a integração da cultura, das referências epistemológicas, das presenças, tudo isso, e tem já uma vantagem, que o conceito de transversalidade, que eu repito, equivale à transdisciplinaridade, mais apropriado com essa denominação transversalidade no campo da educação. Bom, a ideia de transversalidade é primeiro formulada por essa figura, o Félix Guattari, um filósofo francês, já falecido,
E ele escreve um livro em 1964 que tem como título Transversalidade. Aqui tem uma citação inicial e definidora do conteúdo do livro. Ele propõe introduzir um conceito, que é a transversalidade, em oposição à verticalidade e incorporando a ideia do horizontal, mas um horizontal prático, um horizontal referido às possibilidades de realização. No campo da educação, essa transversalidade se refere a algumas estratégias pedagógicas, não a todas. A pedagogia programada, a pedagogia convencional, os cursos que têm aulas com datas, horários, conteúdos, tudo prefixado, referências bibliográficas, coisas a estudar, temas a dominar, assim, conhecimentos a memorizar, essa pedagogia programada, ela é contraditória com a ideia da transversalidade. A aprendizagem por conteúdos e aprendizagem por competências, e aí são formulações que aparecem, né? A gente pode dizer que podem ser tratadas pela transversalidade, ou numa perspectiva transversal, mas a aprendizagem por problemas e a aprendizagem por projetos já são, por definição, estratégias pedagógicas da transversalidade. São essas que a gente tem concentrado na cátedra, o trabalho de construção teórica, mas também de concepção de soluções e inovações. A questão prática, como concretizar, que aparentemente é uma formulação teórica que produz outra formulação teórica. Mas existem formas já conhecidas e sendo exploradas de concretizar essa transversalidade. Fundamentalmente por um trabalho coletivo, a organização de coletivos docentes. Quer dizer, um professor sozinho, até com um certo treinamento, uma capacitação, a gente pode dizer, pode gerenciar processos dessa natureza. Mas a realização, a concretização de processos pedagógicos transversais é muito mais ajustado ao trabalho coletivo, mediante estratégias de mobilização. E não só mobilização artificialmente, mas também a mobilização efetiva. Quer dizer, docentes, discentes e discentes docentes participando em todo o planejamento e na sua concretização, na cogestão do trabalho pedagógico. Aí a gente pode dizer um pleno regime de transversalidade. Quem pode viabilizar, é evidente que no trabalho de integração de saberes, a contribuição de docentes formados e atuantes em bases disciplinares é preciosa, mas precisamos de sujeitos que produzam as interfaces. Então, além dos docentes disciplinares, educadores interdisciplinares. Mas o desafio maior é a formação de articuladores transdisciplinares, quer dizer, sujeitos que mobilizem, articulem e que também, na sua concretização, sejam capazes de serem cogestores desse processo, né? Pois bem, na cátedra, um dos nossos membros ilustres, o professor Luiz Carlos de Menezes, recentemente produziu um texto que está sendo assim, fundamental para o avanço da nossa discussão sobre o tema, em que ele propõe a distinção entre formação para a transversalidade, de muitas maneiras, diferenciando-se da transversalidade na formação. Então, formar para a transversalidade é formar sujeitos capazes de atuar, operar, interagir e, fundamentalmente, educar na transversalidade. Agora, isso fica mais consistente e coerente se essa formação for ela mesma baseada na transversalidade. Então, desenhos curriculares com formato transversal, formando sujeitos para serem capazes de não só reproduzir, mas recriar os processos pedagógicos. E aí tem um suposto, que é um suposto lógico, que a formação dos sujeitos define o modo de atuação deles como formadores no futuro. Quer dizer, um professor ou professora formado, como a maioria de nós todos, né, num modelo disciplinar, reduzido, restrito, exige um esforço muito grande a gente sair dessa matriz de formação. Por isso que esses dois aspectos são complementares e são essenciais para a gente avançar na construção de modelos, na prototipagem, como estamos chamando na cátedra, de formação docente na
transversalidade. E esses formatos, né, já temos testado, já temos encontrado até experiências já muito avançadas no mundo, mas também, principalmente no Brasil, de licenciaturas interdisciplinares, né? Para produzir formações transdisciplinares em espaços, e, novamente, eu reitero, não são espaços físicos, mas espaços definidos, em geral, experimentais, onde o novo seja cultivado, numa possibilidade de uma perspectiva ecológica dos saberes. Quer dizer, os saberes em relação. É isso que é o que se chama de ecologia de saberes, né? Essa ecologia de saberes é uma possibilidade de incorporar outras cosmovisões, porque o modelo de educação que o mundo ocidental tem é um modelo historicamente desenvolvido por gerações de educadores, pesquisadores, sujeitos que reproduzem essa cultura, e precisamos abrir esse referencial a outras cosmovisões que estão ausentes, ou pelo menos estão pouco visíveis, em função de serem politicamente dominadas, de serem culturalmente submetidas, né? Então, a ecologia dos saberes implica não incluir, ajustar ou assimilar somente. A questão não é só inclusão, mas reconhecimento de saberes negados, ausentes, submetidos, reprimidos, respeitando a diversidade dessas referências, né? E o professor Menezes, ele avança nessa formulação dizendo que não somente reconhecer, mas admirar, porque existe um elemento, posso até dizer, narcísico. Os sujeitos, na referência eurocêntrica, valorizam e admiram a referência eurocêntrica. Isso implica uma redução, até do ponto de vista quase que afetiva, uma redução afetiva em relação a outros saberes. Eu estou usando redução afetiva, mas o extremo de uma redução afetiva é a intolerância, é uma cultura de ódio, é uma cultura de desprezo, e é isso tudo que precisamos no processo educativo superar para promover uma ideia de humanidade. Pois bem, questões práticas aí. Eu estou trabalhando até agora muito num plano mais filosófico, teórico, mas é preciso trazer isso para o mundo real. Essa construção teórica pode ser problematizada. E aí vem essas questões que eu já iniciei uma certa reflexão sobre elas, ou pelo menos a comunicação dessa reflexão, que é uma reflexão coletiva. Na cátedra, o professor Nilson Machado é um teórico reconhecido sobre a intertransdisciplinaridade na educação, a reflexão sobre a transversalidade, uma parte disso que eu falei, vem dos escritos. O professor Lino de Macedo, que é um piagetiano consagrado, um pensamento epistemológico sobre esses processos de evolução das formas de conhecer. A professora Bernadette Gatti é uma reconhecida pensadora nos temas de currículo, um foco muito claro na educação infantil. O professor Cordão, o professor Eli. Então, são sujeitos que, nesse momento, a cátedra está crescendo e está agregando outros pensadores e pensadoras, formuladores do campo da educação, e crescendo muito nessa perspectiva da ecologia de saberes, né? Com os saberes indígenas, as matrizes africanas sendo valorizadas na nossa pauta de discussão. Então, isso que está em destaque aqui na lâmina, promover a transversalidade curricular mediante práticas docentes, transepistêmicas e processos avaliativos sensíveis e participativos, não é trivial. Eu posso dizer que não é simples, não pode ser realizada de uma maneira descuidada. Estamos fazendo um investimento bastante razoável, bastante intenso na formulação desses elementos, e chegamos a um foco que é o que podemos chamar de formação geral. E aqui eu estou trazendo como uma simbologia. Vocês notem aqui na projeção uma coruja, que era o símbolo grego da sabedoria. E esse símbolo grego da sabedoria, tendo como referência saberes que são comuns, que são para todos, que são, em tese, disponíveis a todos os sujeitos, que pode ser viabilizado numa formação geral. E há toda aí uma referência a que
No Ocidente, a universidade é o lugar do cultivo, da promoção dessa formação geral. Mas no Brasil, as universidades perderam esse papel na sua história, então precisamos recuperar. Na história das universidades, que é uma história longa, uma história de, pelo menos no Ocidente, 1000 anos, havia formatos de organização desse conhecimento geral. Era o trivium e o quadrivium na Idade Média, que consolidados eram os estudos gerais. E a Idade Média, a universidade, latim era a língua franca, então chamava Studia Generale. Na Alemanha do Iluminismo, o termo Bildung, que tem por uma tradução mais livre, equivale à formação, mas formação dos sujeitos, aparece. Recente, a China recupera uma ideia confuciana da filosofia de Confúcio, que é o Tongxi. Tem um sentido também muito parecido, muito equivalente a Bildung. E na cátedra a gente tem cultivado, na cátedra e em outras experiências no Brasil, temos cultivado a ideia de Pentavium. O que é o Pentavium? Penta, 5. Pentacampeões de futebol, 5 vezes campeões, tá? Pentavium são as 5 vias. Como o quadrivium eram as 4 vias, o trivium, as 3 vias do conhecimento. O Pentavium são os 5 conjuntos de saberes que são importantes não só para a sobrevivência agora, mas para a construção de um futuro viável. Então, a primeira é a competência linguística, é o domínio da língua, do vernáculo de cada um, mas também de uma língua franca, capaz de ultrapassar as barreiras da linguagem, e isso varia nos diferentes campos científicos, né? A segunda é uma formação dos sujeitos para pesquisa, criação, fomentando habilidades de interpretação, de análise, de compreensão, capazes de fomentar a criatividade. É claro que isso não é só ciência no sentido restrito, mas inclui as artes, as humanidades em geral, as formas de construção de relacionamentos significativos e produtivos. Então, esse é o segundo. O terceiro bloco é o que a gente está chamando de transversalidade pedagógica. São habilidades de compartilhamento. Conhecer e guardar não transforma o mundo. E a avaliação que a gente tem feito na cátedra é que é essencial a gente buscar a transformação do mundo através da educação. A quarta é o que estamos, assim, com esse título, competência tecnológica crítica, mas indicando que não é para se negar ou reprimir ou, de alguma forma, contestar o desenvolvimento tecnológico. É compreender, ser competente para aplicar e ter a capacidade crítica de compreender seus limites e seus impactos, né? E, por último, e não menos importante, é a sensibilidade ecossocial, a capacidade de escutar, mas não só escutar um outro falando, é escutar o mundo, é escutar e ler, a ideia freiriana da leitura do mundo, com ética, e com ética, fundamentalmente ética política, né? Respeitando a diversidade humana e promovendo isso que nos une, esse laço dos humanos com os humanos, mas não em contraposição ao que pode ser pensado como uma natureza não humana, mas trazê-la para um referencial até de sentimento, de pertença a essa humanidade. Essa sensibilidade ecossocial pode ser também, por sua vez, desmembrada em 5 elementos. É uma consciência planetária, a consciência de que vivemos num território mundo que tem espaços imediatos, locais, mas tem também uma referência geral, uma referência global. A responsabilidade, o sentido de responsabilidade sistêmica, de que estamos numa rede de relações ecológicas, relações sociais, relações culturais, uma abertura à mudança. Eu posso até dizer que não somente abertura, mas também ativa busca da mudança. E isso com ética, com respeito à diversidade dos outros, quer dizer, mudar numa direção positiva, numa direção significativa. Com solidariedade e empatia, para superar esse viés individualista, que vem de um momento da história do Ocidente, que a gente pode chamar um ethos eurocêntrico, precisamos superar, através de um pensamento transepistêmico, que atravessa
matrizes culturais, e, de fato, a ideia de ecologia de saber. Essas questões foram trazidas para esse grande intelectual europeu, final do século passado, final da década de 80, é convidado pela Universidade de Harvard para fazer conferências sobre o futuro milênio. Era final da década de 80, ainda faltava uma década, mais um pouco, para chegar ao século XXI, né? E ele escreveu 6 lembretes, ou 6 memos, registros de memória, né, para o futuro milênio, que constituíram as suas conferências. Ele conseguiu escrever 5 dessas conferências. A última ele não escreveu. E os 6 pontos que ele propôs foram os seguintes: leveza, rapidez, precisão, visibilidade, pluralidade e consistência, né? Os 5 primeiros foram reunidos, os manuscritos editados, e foram publicados com esse título, né? 6 lembretes para o próximo milênio. Em português já foi traduzido. Os 6 de Calvino, aí tem esse outro simpaticíssimo intelectual, fez 100 anos há poucos dias, né? O Edgar Morin, que escreveu os 7 saberes necessários à educação do futuro. E são esses 7 desafios. Isso é interessante que em francês são 7 saberes necessários, e em espanhol saiu 7 desafios para a educação do futuro, em português também, a cegueira do conhecimento, que é o erro e a ilusão, toda essa discussão de mentira, verdade, fake news e etc., né? O reconhecimento da pertinência dos conhecimentos, ensinar a condição humana, ensinar a identidade terrena, ser capaz de enfrentar incertezas e compreender a ética do gênero humano, da raça humana, dos sujeitos humanos, do coletivo humano, Edgar Morin. Eu também tenho como referência, até para não ficar somente referências masculinas, essa importantíssima intelectual hindu. Está nos Estados Unidos agora. Ela tem uma obra sobre o ordinário no sentido do cotidiano, do comum. E a compreensão para a educação, na sua transversalidade, não ser só uma transversalidade intracientífica. E ela fala da sensibilidade. Mas aí temos na cátedra, um amigo da cátedra, que até fez a nossa aula inaugural esse ano, foi o Muniz Sudré. O Muniz Sudré é um intelectual que pensa a comunicação, pensa as raízes africanas, o racismo, e pensa também, fundamentalmente, a educação. Ele tem esse livro, Reinventando a Educação, é um livro fantástico, que fala a necessidade de descolonizar a educação, e tem um outro sobre as estratégias sensíveis, que está aí reproduzido até, né, com essa citação, dizendo o que são as estratégias sensíveis. E diz que é possível repensar o campo da educação e da pedagogia a partir da sensibilidade do afeto. Mas o que eu considero mais importante para concluir essa nossa discussão é uma obra mais recente de Muniz Sudré, que chama Pensar Nagô. O título é Pensar Nagô, e mais recente ainda, tem uma pequena plaqueta sobre o pensamento Ubuntu, que é pensar junto, fazer junto, e esse junto quer dizer num coletivo consciente, num coletivo solidário, não somente um coletivo de convívio, mas um coletivo de cocriação, co-invenção do mundo. Isso é uma definição fundamental que eu reputo da educação. E, para concluir, na própria cátedra, eu mencionei o professor Luiz Carlos de Menezes, acaba de lançar esse livro, Educar para o Imponderável, que é uma fascinante viagem. Ele diz que é uma aventura na história, e mostrar que a história do mundo, a história da ciência, a história da cultura é a história da educação, dos modos de educar. E aí, por tudo isso, imaginamos estar com uma trajetória, um itinerário teórico, conceitual, resultando em efeitos práticos, em protótipos, em modelos e, nesse momento, em experimentações na direção de construir a transversalidade como uma possibilidade de superar alguns dos impasses e obstáculos no processo da educação, de uma forma que seja capaz de nos ajudar a enfrentar os desafios do mundo contemporâneo em geral
e dessa conjuntura específica que tem castigado o Brasil, e no caso específico do Brasil, um cenário político, contínua crise e enfrentando realmente uma série de forças negativas, de energias negativas, que tem atrapalhado bastante, mas também custado vidas e causado muito sofrimento à nossa nação. Então foi isso que eu pensei em trazer para uma discussão, uma reflexão junto com vocês. Muito obrigado.